Olá, tudo bem? Vamos para o nosso primeiro vídeo, sim, com a mesma roupa. Eu já fiz vídeos aqui antes em outros canais, eu tinha toda essa preocupação, hoje eu não tenho mais. Sou mãe tem pouco tempo, então eu queria gravar tudo agora mesmo, na hora que eu tenho uma folguinha. E hoje eu queria trazer para vocês, pra gente começar mesmo, né, o primeiro vídeo do canal, falar um pouco sobre a abordagem que eu atuo na clínica, que é a terapia cognitivo comportamental, ou a TCC, né? E Daniela, o que é isso que é a TCC? TCC, terapia cognitivo comportamental. Cognitivo vem de cognição, de pensamento, comportamental, obviamente, de comportamento, né? E a gente acredita que os nossos pensamentos, eles podem influenciar nas nossas emoções e nos nossos comportamentos. O meio em que a gente vive também ele pode influenciar. Ele não determina, mas ele pode sim influenciar. E a gente acredita que se a gente mexer em algum desses quesitos que eu falei, pensamento, emoção, comportamento, contexto, a gente pode modificar o nosso comportamento, né? A nossa forma de ver o mundo, de ver o outro, de se ver. Então, eu queria deixar claro isso para vocês, né? Eu costumo dizer que os pensamentos, eles deixam rastros, certo? Muitas vezes a gente não consegue identificar um pensamento, até porque a gente não está habituado a isso. Parar e perguntar o que é que eu estou pensando, não está habituado a isso. Na terapia comportamental você começa a aprender a identificar os seus pensamentos. Mas, com certeza você já passou por algum momento em que do nada você sentiu uma coisa meio... uma mudança de humor, uma mudança. Estava bem, de repente deixou alguma coisa assim, né? Você percebe um humor diferente, uma emoção diferente, ou uma tristeza, uma angústia, um aperto no peito, né? E às vezes você não consegue identificar de onde veio ele, né? Foi de algum pensamento, né? Algum pensamento deixou esse rastro aí, e aí é importante identificar, captar esse pensamento para poder conseguir trabalhá-lo e poder melhorar, avaliar essa emoção, né? Ou pelo menos entender. E atenção aqui, não é deixar de sentir, não é para não sentir emoções negativas, não tem nada a ver com isso, certo? Aprender a lidar com elas e saber por que elas estão vindo, de onde elas estão vindo, né? Então a importância tá aí, não é de não sentir. Sentir, a gente pode sentir tudo. A questão é que a gente deve entender. O que eu tô pensando tá me deixando assim, né? Triste, angustiada? Quais pensamentos estão vindo na minha cabeça que estão me deixando sempre assim, né? Porque ele vai influenciar também no nosso comportamento. Então, se a gente se sente mais triste, mais, né, pra baixo, a gente vai se comportar dessa forma. A gente tá pensando coisas assim, né, que estão deixando esse rastro dessa emoção, assim, mais negativa. Eu tô pegando agora aqui como exemplo a tristeza. E a gente vai se comportar dessa forma, a gente vai se curvar mais, o nosso corpo vai falar disso. De repente a gente vai ficar mais irritado, mais irritada, né? Pavio curto, né? Mais cansada, mais pesado, tiro pesado, né? Porque são esses pensamentos que estão vindo, é essa emoção que tá aparecendo. Então é importante a gente entender a relação entre eles, né? E o ambiente. Como é que o ambiente influencia nisso, né? Em que ambiente eu estou? Então, são pontos também para pensar. O que é que está acontecendo ao meu redor que está me deixando assim, ansiosa, triste, né? Enfim, é importante. Por isso que é importante a gente acredita nisso, que se a gente mexer em alguma dessas questões, a gente pode modificar, sim, o comportamento, pode modificar esse humor, de repente. Então, além disso, a medição de humor é algo muito importante, né, na terapia cognitivo comportamental. A gente sempre mede o humor das pessoas. É uma terapia mais objetiva, certo, gente? Então, é uma terapia que a gente trabalha com objetivo, né, com objetivos específicos, para que o paciente aprenda a lidar com aquilo que ele quer atingir. Então, a pessoa, de repente, tá com um grau de ansiedade elevado, enfim. Então, a gente vai estudar quais os objetivos, né, que você quer atingir e a gente vai elencar e vai atingindo esses objetivos. Então, é considerada uma terapia, assim, um pouco mais breve, né, não é aquela terapia... Ela pode se estender porque pode mudar os objetivos, tá? Isso é importante também deixar claro. À medida que vai passando, você pode ir mudando quero continuar, quero trabalhar isso aqui agora, já consegui isso, quero trabalhar isso. E aí pode se prolongar, né? Mas se é um objetivo específico, vai trabalhar
para aquilo. Então a gente sempre determina uma agenda, né, no início da terapia, às vezes não de forma muito sistemática, assim, vamos fazer a agenda, né, sempre assim, mas a gente sempre define o que vai falar e trabalha nisso. E as sessões são trabalhadas para atingir aquele objetivo predefinido. Então, como eu falei, a medição do humor, essa agenda, a gente trabalha muito com tarefas para casa, ou TPCs, que a gente chama, que a gente acredita que a terapia ela não é só no momento do consultório, ou só no momento ali do online, né? Que você está com o seu terapeuta, com o seu psicólogo, não. Ela deve decorrer ao longo da vida, né? Ao longo da sua semana, porque a gente tem a noção e a vontade em que o paciente ele se torne o seu próprio terapeuta, né? Então ele vai aprendendo como fazer, adquirir as habilidades, ele vai se tornando seu próprio terapeuta, porque ele vai entendendo como funciona, vai aplicando, né? Vai funcionando, à medida que for funcionando, obviamente não funciona tudo, por isso que ele vai estar em terapia para poder entender, isso funciona, isso não funciona, né? E ele vai aplicando na vida, né? E não só dos momentos que tá ali na terapia na frente do psicólogo, e vai vendo o que funciona, e à medida que for passando, que ele for melhorando, ele vai reduzindo as sessões, né? Cada um tem um tempo, a gente não pode dizer assim, terapia cognitiva tem X tempo, não dá pra falar, tá? Cada um vai ter uma demanda, cada um vai ter um objetivo, cada um vai ter algo específico a ser trabalhado, então é individual, né? É um processo, obviamente, né? Você aqui redundante, individual, então eu não posso dar um tempo, mas uma média não existe, certo? Não dá pra dar uma média, existe porque a gente consegue tratar várias coisas, né? Então vários transtornos depressivos, transtornos ansiosos, e outras, treino de habilidade social, enfim, são várias, é um leque enorme que a terapia cognitivo comportamental pode atingir, a gente não pode simplesmente dizer, né? Mas ela é considerada dentro das terapias, das abordagens, uma terapia mais breve, bem objetiva, porém a gente leva em conta o ser integralmente, certo? Então não existe essa questão corpo e mente, não, é um ser integral, composto por tudo, nós somos um organismo, né? Que precisa estar funcionando tudo muito bem para a gente poder estar muito bem, né? Então, muita gente pergunta assim, vocês ficam falando da infância e tal. Se for preciso, né? Obviamente a gente volta, mas não é o nosso objetivo sempre retomar, né? A origem daquilo, né? Vai depender de cada caso. Então, a gente tem sessões um pouco mais estruturadas, certo? A gente aplica alguns inventários para vários tipos de transtornos, mas eu vou dar o exemplo aqui da ansiedade e da depressão. Então, a gente aplica alguns inventários para poder medir, para poder mensurar, né, o quanto que a ansiedade da pessoa pode estar atrapalhando ou não. A gente trabalha com tarefas para casa, né, como eu estava falando antes. Então, a gente sempre passa alguma coisa, algum dever, para que o paciente continue fazendo, obviamente de acordo com o objetivo dele, de acordo com o que foi discutido na sessão, né? A gente passa para que o paciente comece a trabalhar a habilidade, né? Essa habilidade que a gente discute na terapia durante a sua semana, né? Durante o que vem. E aí depois ele traz a devolutiva de como foi, a gente adapta, a gente, né, modifica quando for precisar modificar, adapta, melhor. E uma coisa muito importante aqui que eu preciso dizer para vocês, a gente trabalha com resultado, certo? Então, assim, eu, especificamente, a cada, no máximo, 2 meses, eu faço uma sessão de devolutiva com o paciente, com os meus pacientes. Eu pergunto o que está melhorando na vida deles, porque a gente está aqui para isso, né? A psicologia veio para melhorar vidas, certo? A gente melhora vidas. Então, o meu objetivo é esse, né? É melhorar a vida, é ajudar aquela pessoa a ser mais funcional no mundo dela, né? De acordo com as crenças dela, com os valores dela, do que ela acredita, né? Não existe essa questão do pensar certo, pensar errado, né? Essa semana eu estava com um paciente e a gente discutiu isso. Ela fez, nossa, pensei errado. Eu falei, mas não tem isso. Como assim? Foi algo importante, né? Como assim pensar certo, pensar errado, né? E aí a gente foi discutindo e foi vendo essa questão.
que não existe esse pensar certo ou errado. Depende da pessoa que está pensando, né? Depende de quem está pensando o quê. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que é extremamente certinha, organizada, tal, e quer ser perfeita em tudo. Então, toda vez que ela tem esse pensamento de perfeição, preciso ser perfeita na minha entrevista, vai causar ansiedade? Provavelmente vai causar sim ansiedade, porque ela já tem tudo aquilo ali muito controlado. Provavelmente aquela pessoa já estudou, já viu, já estudou como é que vai falar, o que vai fazer, Então, se ela começa a ficar pensando, preciso ser perfeita, aquilo ali pode ser ruim pra ela, né? Pode aumentar o grau de ansiedade. Sendo que é uma pessoa que não tem a mínima noção de organização, que não, né, que é bem desorganizado, não tem planejamento, enfim, talvez ter isso como uma meta, eu preciso ser perfeito, preciso ir muito bem nessa entrevista, talvez dê um norte a ela, né? Talvez o que é ser perfeito? Né? Então ela talvez chegue próximo da organização. Então, vê, não existe o pensamento certo, o pensamento errado, existe o pensamento funcional e disfuncional para aquela pessoa, para aquela situação. Né? A mesma pessoa pode pensar, na mesma situação, né? Pessoas podem pensar de formas diferentes, né? E vai ter emoções diferentes, comportamentos diferentes. Então, não tem isso assim, não, todo mundo tem que ser. Não é padrão, é individual, certo? Então não tem essa assim. Aí eu achei muito interessante, porque eu disse, como assim penso errado? E aí a gente foi discutindo, ela falou, e aí eu fui explorando isso dela, e ela, caramba, verdade, eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. Então, é importante, né, a gente esclarecer isso. Enfim, eu acho que é isso, uma prévia aqui, assim, eu pensei agora, eu acho que a terapia cognitivo-comportamental, bem geral, é isso. Eu quis deixar gravado esse vídeo para que as pessoas entendam um pouco mais, né, como é que se dá essa abordagem. Claro que cada psicólogo vai ter a sua especificidade, né, vai ter o seu jeitinho, né, mas bem no geral, por isso que eu tô colocando bem pontos no geral, que aí depois que a gente trabalhar esses pensamentos, as emoções, comportamentos, a gente vai começar a chegar nas crenças, que são os valores, né? São as coisas mais profundas da pessoa, né? Nas crenças nucleares, nas crenças centrais ou centrais. E aí a gente vai entendendo um pouco mais, né? Como é que essa pessoa enxerga assim o mundo e o outro, né? Também, que é algo importante na conceitualização cognitiva, que é o que a gente faz nas nossas formulações de caso. Então, eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem saber um pouco mais, deixa aqui nos comentários as suas perguntas, que aí a gente vai discutindo e vai conversando um pouco mais, certo? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau, tchau.